Olá pessoal, eu sou a Daniele Porto e serei sua professora na área de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias na disciplina de Química. Na aula de hoje, falaremos sobre metalurgia, que é o processo de produção dos metais a partir dos seus minérios. Vamos conhecer as reações envolvidas no alto forno que levam à formação do ferro. E também falaremos sobre as questões ambientais que envolvem a metalurgia e sobre a reciclagem. Vamos lá? Para iniciarmos a aula de hoje, vamos entender um pouquinho o que é a metalurgia. A metalurgia é um processo que envolve a extração e a fabricação de metais a partir dos seus minérios. Essa atividade ela é muito praticada desde a antiguidade, sendo que ganhou mais intensidade na era pré-industrial, devido à grande demanda de metais. Antigamente, como que era feita a produção do ferro? Era feita uma mistura dos minérios de ferro, como magnetita e hematita, com carvão mineral e calcário. E essa mistura era colocada no interior de um forno de argila. E aí, então, se tinha a produção do ferro gusa e escória. Mas, atualmente, a formação do ferro acontece em um reator que nós chamamos de alto forno. E para você entender melhor como que se dá o funcionamento desse alto forno, vamos agora assistir a um vídeo. Os altos fornos encerram as atividades da área de produção de gusa, também conhecida como redução, nome dado à reação de retirada do oxigênio da matéria-prima. O seu produto, o ferro gusa, é a matéria-prima principal para a fabricação do aço na aciaria. Após dosagem das matérias-primas, minérios de ferro granulados, sinter, pelotas, fundentes e coque, o alto forno é carregado através da correia transportadora, que conduz as matérias-primas até as tremonhas no topo do equipamento. Através do sistema de carregamento, coque e matérias-primas ferrosas são distribuídos alternadamente no interior do forno. Enquanto as matérias-primas são carregadas, o ar aquecido nos regeneradores é soprado pelas ventaneiras na parte inferior do forno, denominada zona de combustão. No interior do alto forno, no raceway ou zona de combustão, o carvão pulverizado e injetado e o coque entram em contato com o ar aquecido, gerando gases a elevadas temperaturas. Esses gases gerados que sobem, em contato com a carga metálica que desce, reagem, reduzindo e fundindo a carga metálica, que se torna pastosa, originando o ferro gusa e a escória, que são vazados pelos furos localizados na base do alto forno. O ferro gusa vazado é conduzido através de canais refratários na região da casa de corrida até os carros torpedos. A escória é separada do gusa por diferença de densidade e é conduzida também através de outro canal refratário até os granuladores de escória. Todo o processo é controlado e monitorado pela sala de controle. Agora, então, nós vamos entender quais são as reações químicas que acontecem no interior do alto forno. Primeiramente, nós temos uma reação entre o carbono, que é proveniente do coque, que entra no alto forno, com o gás oxigênio, que é o O2. E aí, então, é formado o CO2, que é o dióxido de carbono. Esse CO2, por sua vez, ele irá reagir mais uma vez com o carbono, formando o CO, que é o monóxido de carbono. E é esse monóxido de carbono que irá reagir com os minérios de ferro que são introduzidos na parte superior do alto forno, conforme vocês viram no vídeo. Então, quais são as reações que acontecem a partir dessa etapa? Na zona intermediária do alto forno, o CO, que é o monóxido de carbono, ele reage com F2O3, que é um tipo de minério de ferro, formando assim o ferro e também formando o CO2, que é dióxido de carbono. O F3O4, ele reage com o monóxido de carbono, formando outro óxido de ferro, que é o FeO, além também de formar CO2, que é dióxido de carbono. E esse óxido de ferro formado, FeO, ele também reage com o CO, que é o monóxido de carbono, levando também à formação de ferro. Então, analisando as reações químicas que acontecem no interior do alto forno, a gente observa que quais são as substâncias que são envolvidas na formação do ferro. O carbono, o gás oxigênio, os minérios de ferro, levando à formação de gases como CO2 e CO e formando o ferro gusa.
Além do ferro gusa, também é formada a escória, que é então descartada aí no processo. O ferro, após ele ser formado, ele passa por materiais refratários para ser resfriado e assim então ele é transformado em lingotes, que são barras metálicas. E são esses lingotes que são encaminhados para as indústrias de transformação, onde o ferro irá se transformar em diversos utensílios. Falando agora sobre questões ambientais. A metalurgia é um tipo de atividade que tem grande impacto ambiental. Como nós vimos nas reações do alto forno, nós temos a formação de dois gases que contribuem aí para a destruição da camada de ozônio, que é o CO, o monóxido de carbono, e o CO2, que é o dióxido de carbono. Então, mas o que é essa destruição da camada de ozônio? A camada de ozônio, ela tem a função de proteger a atmosfera terrestre dos raios ultravioletas. Conforme nós temos a emissão de gases poluentes, como CO e CO2, que são produzidos no processo de metalurgia, essa camada de ozônio vai sendo destruída e, consequentemente, nós temos um aumento da incidência de raios ultravioletas na atmosfera. E isso leva a um aumento da temperatura global, que é o que nós conhecemos como efeito estufa. E, além disso, nós temos também um problema aí com a mineração, onde são obtidos os minérios de ferro. E quais são os impactos ambientais que a mineração causa? Ela causa erosão do solo e desmatamento. Então, vamos pensar. Já vimos que a metalurgia ela é uma atividade que tem grandes impactos ambientais. Mas aí eu te pergunto, nós podemos deixar de praticar essa atividade? Não. Não podemos, porque nós precisamos de metais no nosso dia a dia. Então, o que nós devemos fazer é equilibrar esses desgastes ambientais, esses impactos ambientais, fazendo, por exemplo, a reciclagem. Isso mesmo. Então, por exemplo, quando nós utilizamos qualquer recipiente, qualquer utensílio que tenha metal na sua composição, nós podemos fazer o descarte correto, na lixeira devidamente identificada, para que seja feita a coleta seletiva. Então, os caminhões de coleta seletiva eles vão recolher esses materiais e vão encaminhar para uma indústria de reciclagem. Ao chegar na indústria de reciclagem, esse material ele vai ser limpo, vai ser feita uma triagem para verificar qual material é passível ou não de reciclagem e então se dá o processo de reciclagem, que é o derretimento desse material metálico e aí nós temos a formação de novos lingotes, que são aquelas barras metálicas que voltam para a indústria. Então, assim, você minimiza o processo de metalurgia, pois reciclando o material metálico, você vai diminuir a necessidade de produzir novos materiais. Então, mesmo sabendo que a metalurgia é uma atividade que tem grandes impactos ambientais, esses impactos podem ser minimizados pela atividade de reciclagem. Então é isso. Chegamos ao final de mais uma aula e você pode consultar os links do Saber Mais na sua plataforma. E eu vou deixar aqui para vocês uma frase para reflexão. Você pode dizer o quão avançada uma sociedade é pela quantidade de lixo que ela recicla. Daiane Yahoo. Bons estudos e até a próxima aula.